Fase da destruição, modernismo, primeira geração. Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula, hoje sobre modernismo no Brasil, primeira geração. O que é, como vive e o que comem? Sim, vamos saber de tudo isso e muito mais no nosso FabFlix, o seu streaming de língua portuguesa, certo? Então, veremos aí maneiras de reconhecer as características literárias da primeira geração do modernismo brasileiro. E o que já sabemos, certo? Que vimos aí em episódios anteriores do FabFlix. Bom, vimos a exposição de Anita Mafaldi e toda a importância que ela teve para o movimento modernista, a crítica de Monteiro Lobato, que conseguiu reunir aqueles que gostavam da arte e viram um certo exagero nessa crítica, e, é claro, a Semana de Arte Moderna em 22, aqui em São Paulo, no Teatro Municipal. Pois é, essa primeira geração, a geração de 22, ela também é conhecida como fase de destruição. Sim, e aí, meus alunos, se segurem, porque os nossos autores precisaram com muita força para conseguir explorar todo esse movimento e fazer com que as pessoas entendessem que era um movimento para ficar, e um movimento de ruptura. Chega de tudo do que é clássico, de tudo que me molda em um pensamento e uma caixinha. Eu quero muito mais, eu sou modernista. E aí, pra gente entender um pouquinho do que foi o modernismo, eu coloquei essa frase do Menotti Del Picchia, que é um dos que estava junto no grupo de formação para a discussão dessa primeira semana, né, e para poder explorar todo o modernismo e toda a força dele. E é uma frase muito interessante que ele coloca aqui para nós. Não formulou um código, formulou uma consciência, um movimento libertador a integrar nosso pensamento e nossa arte na nossa paisagem e no nosso espírito dentro da autêntica brasilidade. Bom, era tudo isso que o modernismo queria fazer, principalmente a primeira fase. Ele queria dar mais cor para o nosso Brasil, que eles pensavam que não estava sendo fielmente representado. Então, eles queriam romper com todas essas normas e regras e tudo mais, e temas pré-definidos e moldados que não falavam necessariamente do nosso Brasil e da nossa questão de nação. Então, essa frase consegue resumir muito bem o movimento como um todo. Mas, o que temos aí, então, pra gente sintetizar, né? Crença na destruição dos antigos valores, nos destruir, a identidade nacional que vem à tona, mas não uma identidade nacional extremamente idealizada, uma identidade nacional real, certo? O progresso dos centros urbanos, tanto que a Semana de Arte Moderna aconteceu aqui em São Paulo, até porque São Paulo era uma cidade muito rica por causa da economia cafeira. Surgimento de revistas e manifestos, onde os nossos autores encontraram um lugar muito bom para desenvolver todas as suas ideias e propagar essas ideias, e aproximação entre a fala e escrita na linguagem. Aliás, chega daquela linguagem toda rebuscada do parnasianismo, hein? Até de vocábulos que nem se usavam mais. Eles querem uma língua muito mais próxima do que é o brasileiro. Embora não temos uma língua brasileira, os poetas vão defender aí um pouquinho dessa linguagem brasileira, que também se difere de Portugal, certo? Desse meu português de Portugal. Ora, pois. E é claro que a população vai estranhar, e muito. Já contei pra vocês que as 3 noites no Municipal deram o que falar. Então eles precisam de uma força muito grande. Eles não querem mais mostrar, por exemplo, um índio como o romantismo mostrava. Vamos combinar, hein? Márcio Garcia fazendo um peri do Guarani, do José de Alencar. Eita, que índio! Mas não, esse índio não existe. Não,
Então eles não querem mais essa idealização, eles querem mostrar uma realidade, mostrar um brasileiro, e até onde surge aí no nosso modernismo um índio muito interessante, que é o Macunaíma, sim, de Mário de Andrade, um índio bem diferente. Primeiro, ele não tem nada daqueles trejeitos que nós conhecemos, sabe, de heróis puros, fortes, bondosos, nada disso. Na verdade, diria que o Macunaíma traz muito do que a gente chama de jeitinho brasileiro, sabe? Mas a gente fala depois do Macunaíma em si. Livro muito importante para essa geração. Muito, muito, muito. Mas, se eu falei para vocês que o grupo modernista procura as revistas e os manifestos para poder explorar todas as suas ideias e desenvolver tudo que eles tinham, né, de movimento mesmo. Fala assim, olha, modernismo é isso, aqui no Brasil é isso que nós vamos fazer. O primeiro manifesto que aparece para nós aí é um manifesto chamado Pau Brasil. Veja que já traz muito do Brasil até pelo próprio nome, certo? E uma das frases muito interessante desse manifesto e que resume ele, né, como um todo, é essa: ver com os olhos livres, certo? Livres de quê? De todas as amarras, de tudo que as outras escolas literárias diziam para nós, ó, você quer criar? Você quer ser um autor? Você quer ter a sua poesia? Sim, mas não vai muito além não, tá? Você precisa dentro dessa métrica, dentro desse tema, não. Chega, eles não querem mais isso, então eles querem ser livres. Quem escreve esse manifesto aí é um autor do modernismo super importante, que é o Oswald de Andrade. Sim, sim, sim. Então ele é um dos grandes aí do movimento da Semana de Arte Moderna, e é ele que escreve esse manifesto para poder dizer para todos que querem ou não aderir ao modernismo quais são as características e o que eles defendem como arte, certo? Bom, mas até mesmo entre eles, entre os modernistas, começa a haver algumas discussões sobre o ideal de movimento que eles queriam, certo? O Oswald faz esse primeiro manifesto e alguns do grupo modernista dessa primeira geração falam assim, não é bem isso que eu vejo como um movimento literário, não é bem isso que eu quero como modernismo aqui no Brasil. E aí eu tenho o surgimento de um outro manifesto, de um grupo aí que é contrário a esse ideal que o Oswald nos traz, que é o manifesto do Inheguaçu, Verde Amarelismo, também conhecido como Escola da Anta. Mas calma, tem esse nome pela representatividade do animal, certo? Não tem nada mais aí de ofensivo sobre isso. Esse grupo, ele é extremamente radical. Ele diz o seguinte: se queremos uma literatura livre, ok, Oswaldo, se queremos uma literatura livre, tem que ser livre de tudo, inclusive de todas as influências estrangeiras. Chega, vamos elevar só aquilo que é Brasil. Chega do que está de fora. E aí eles acabam, inclusive, negando aquilo que os ajudou a constituí-los, que são as vanguardas europeias. Eles querem renegar tudo que é de estrangeiro. Chega! Brasil é Brasil. Eu sou nacionalista, eu sou ufanista, porque aí também eu não vejo os defeitinhos que tem aqui, né, certo? Brasil, acima de tudo. E primitivista. Bom, pensando nessa ruptura desse primeiro grupo aí de modernistas, inclusive do grupo que constituiu a Semana de Arte Moderna, vem Oswald de Andrade novamente e fala assim, ok, então vamos para um terceiro manifesto, certo? Agora um manifesto que vai tentar então conciliar, sabe, todos os probleminhas que estavam tendo aí entre os modernistas, falando assim, olha, nem 80, vamos equilibrar. E aí eu tenho então o manifesto, que é o manifesto antropófago, certo? Que diz o seguinte: vamos assimilar e digerir, sim, para conseguir uma verdadeira independência cultural, mas só daquilo que nos é bom, sabe assim? Se vamos então digerir, vamos digerir aquilo que
é interessante para nós, que vá nos agregar algo, e o que não for, a gente dispensa. E se esse algo for do estrangeiro, tudo bem, desde que ele venha em prol do desenvolvimento da nossa nação, da nossa literatura brasileira. Então, o que for útil, ok. O que não for, tchau. Bom, enfim, a primeira geração tem entre os seus participantes alguns mais radicais, outros não tanto, enfim, mas o que de fato ambos queriam aí, nada mais, né, como as características, é a liberdade de criação, o uso da língua brasileira nos textos, certo? Então eles defendem aí que eles entendem que o nosso português não é um português lá de Portugal, a gente tem coisas muito diferentes, então vamos colocar essa língua nos textos, ela é nossa, vamos lá. E descrições mais breves, né, gente? As descrições anteriores, tanto românticas como realistas, elas eram extensas. Então, não, vamos ser breve, certo? Ser breve, brasileiro, livre. É isso aí. Essa é a minha primeira geração. E aí, para encerrar essa aula, eu coloco para vocês aí um trecho da Poética de Manuel Bandeira, que foi como um hino, né? E como um mandamento do que os modernistas queriam e a partir dali desenvolvendo a sua literatura, né? Então foi, digamos que o primeiro texto aí de um levante para dizer, o nosso modernismo é isso? E aí ele começa assim: estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público, com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. É claro que a crítica aí também está muito intensa ao parnasianismo, que a gente vê que gostava de uma palavrinha difícil, até em desuso, mas também eles falam aí do que eles queriam. Se eu estou farto de tudo isso, eu quero o novo, eu quero a liberdade. E aí ele ainda termina assim, num ponto que eu gosto muito. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Liberdade. Chega, certo? Vamos destruir tudo que eu não gosto, tudo que já me amarrou demais aqui na minha literatura, e vamos em busca de uma literatura mais livre, uma literatura brasileira, com muito gosto, certo? Então, fica aí as referências da nossa aula de hoje e até mais!